Histórias de terror são comuns desde o princípio da humanidade, e particularmente eu acho o sentimento de medo, e principalmente o que é feito com base em deixar as pessoas com medo, obras e produções incríveis. Nesse vídeo eu vou falar de uma história bem antiga, mas não antiga tipo 2004, e sim antiga tipo 1919, e que voltou a ficar à tona com a criação da internet e popularização principalmente das creepypastas. Essa é a história do Inferno de Tómino, o poema Amaldiçoada. Antes do vídeo começar, eu só vou avisar que, por ser uma história muito antiga, ela pode ter sido modificada, alterada ou até mesmo traduzida de uma forma errada, até porque é uma história japonesa e tem todo problema com tradução e etc. O Inferno de Tómino é um poema que aparentemente é amaldiçoado e amaldiçoa quem o recita em voz alta. As pessoas chegaram a essa conclusão principalmente pelo teor do poema e pelos eventos que aconteceram com as pessoas após ele ter sido recitado. Tem-se registrado, entre aspas, na internet, 2 casos de pessoas que morreram após recitá-lo. Um foi um radialista que, ao recitar o poema, dias depois acabou morrendo, ou ficou com enjoo, bateu a cabeça, fez um corte, e enfim, ele morreu no final. E essa história varia muito também, porque ela tá na internet, né? A outra vítima do poema foi uma garota do ensino médio que recitou esse poema como um desafio e acabou morrendo de causas desconhecidas. Fora os outros casos que as pessoas só falam que aconteceram. O famoso confia que é verdade, como o caso de depressão, acidente de trânsito e qualquer outra tragédia. O poema em si é bem ambíguo e pode ter diversas interpretações. Tanto é que foram feitas diversas teorias, que vai ser um assunto que eu vou tratar nos próximos tópicos. Um erro comum dentro dessa história é pensar que Tómino, na verdade, é uma mulher. Como a lenda vem do Japão, é comum pensarmos que o nome Tómino seja feminino. Só que lá, os sobrenomes são usados no lugar dos nomes, ou seja, Tómino é um sobrenome, não um nome. Então, o gênero do ou da Tómino pode muito bem ser masculino, tanto quanto feminino. E o poema geralmente vem vinculado a uma imagem que está aparecendo na tela, mas ele não tem nada a ver com essa imagem e vice-versa. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Agora vamos entender como essa lenda começou. Por ser uma história antiga, é comum que as pessoas se confundam muito, principalmente pela origem. Mas, pelas minhas pesquisas, eu acabei achando que o criador do poema foi o Yasuo Saijo. Ele era um poeta e professor de uma universidade na França. Sabe-se também que grande parte dos seus trabalhos tinha um teor muito metafórico e com diversos simbolismos. Em 2019, ele lançou o livro Sakin, que em uma tradução livre pode ser entendido como Pó Dourado. E esse livro foi a sua 27ª coleção de poemas. E dentro dessa coleção havia o poema maldito, Tomino no Jikoku, ou simplesmente o Inferno de Tómino. E desde essa época o poema já tinha ficado com a fama de matar quem lesse em voz alta, mas com o tempo o poema acabou caindo de esquecimento, até em 1974, quando fizeram um filme que se baseia nesse poema. O filme se chamava Den en Nishizo, ou traduzindo, Pastoral, Morrer no Campo, que dizem ser um filme bem surrealista, mas o conteúdo pouco importa. O que importa é que o diretor, Shuji Tareyama, acabou morrendo alguns anos após o lançamento do filme. A sua morte foi em 1983, quase 10 anos após o lançamento do filme, e ele infortunadamente morreu de cirrose, o que fez várias pessoas pensarem que ele morreu porque o filme acabou ativando a maldição que o poema continha. E o poema, assim como a sua lenda, voltou à tona. Em 2004, Inuhiko Yamota publicou o livro Korokoro Hakorugaru Ishi no Yon, ou simplesmente O Coração é como uma Pedra que Rola. Esse livro foi fortemente baseado em Inferno de Tómino, só que tinha uma coisa a mais. Antes do poema começar, neste livro havia uma pequena nota, entre aspas. Se por algum motivo você ler esse poema em voz alta, após isso você vai sofrer de um terrível destino que é inevitável. Isso acabou caindo na internet e virando uma lenda urbana. A lenda começou no Futaba-chan, ou 2chan, e acabou sendo associada com essa imagem. E depois disso, se tornou uma creepypasta. Mas agora, sabendo a origem do poema e como ele se tornou, o que ele se tornou, vamos entender ele um pouco mais a fundo. Aqui eu vou dividir o vídeo em 2 partes, uma que eu falo da imagem e a outra que eu falo do poema em si. O quadro que muitas pessoas associam com o poema é este, mas isso acontece erroneamente. O nome desse quadro é
Mou watashi no mi ni nekai, ou traduzindo, eu não vou ser mais a sua esposa. Assim como o poema, o quadro também tem uma lenda urbana, na qual diz que caso você olhe nos olhos da pintura, algo de ruim poderá acontecer com você. E eu sei que você tá olhando pros olhos nesse exato momento. Mas isso deve ser só uma bobeira. A pintura foi feita por Yuko Tatsushima, e pouco se sabe sobre essa artista. Pesquisando sobre ela dá pra achar apenas no seu site algumas imagens soltas. E todas as suas artes têm essa estética mais grotesca e bizarra, e talvez até desconfortáveis. Ela também já fez outras pinturas até mais bizarras que a da Tomino, e até mesmo fotos e esculturas que seguem essa mesma estética. E dizem que o motivo por trás da pintura da Tomino é que em 2004 ela foi perseguida por um homem que tentou abusar dela, e ela tentou expressar todo o seu trauma nessa pintura. Bem, o texto tá passando aí na tela pra quem quiser ler. E eu não vou ler aqui, tá? Minha vida já é desgraçada demais. Mas em resumo, ele fala sobre duas irmãs. Sendo que a mais velha, como dito no texto, vomitava sangue. A mais nova vomitava fogo. Enquanto Tomino cuspia joias preciosas. Também é dito que a irmã mais velha batia e espancava Tomino. E que Tomino foi pro inferno sozinha, na imensa escuridão. E que ele tá à espera de alguém. Ele tá à sua espera. Eu não me responsabilizo por ninguém que lê esse poema, só pra deixar claro aqui. O poema original tem muitas coisas que não parecem fazer tanto sentido, devido principalmente à tradução e diversas metáforas que o texto contém, o que deixa aberto para diversas interpretações e teorias. Bem, eu não vou entrar muito em cada nuance e significado das teorias, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então eu vou falar apenas das teorias principais. Teoria da guerra. Nessa teoria tem algumas variantes, mas ela diz que o poema seria uma crítica à Primeira Guerra Mundial, que havia acabado faz pouco tempo, e o poema retrataria o inferno como o campo de batalha, no qual o próprio autor ou o seu pai teriam ido. Ele se baseia em passagens como: a velha irmã vomita sangue, a jovem irmã cospe fogo, e a doce Tomino cospe joias preciosas. Nessa passagem, a irmã mais velha falaria para Tomino ir representar seu país na guerra, e a mais nova apoiaria isso, enquanto Tomino arriscaria suas joias, a sua vida, para honrar o seu país. Quanto falta na bolsa de couro se referia a uma bolsa militar usada na época. Bem, também tem a teoria do pacto, outra teoria comum que diz que a Tomino seria uma jovem gananciosa e que a sua família teria ligação com os demônios, mas que Tomino não compactuava com isso e que suas irmãs, inclusive elas, teriam virado sacrifícios, e por ela ser gananciosa teria caído em um dos 7 pecados capitais, fazendo ela ficar no limbo eterno do sofrimento. Teoria dos abusos. Essa última teoria seria a de que o autor retrata os abusos que ele sofreu na infância de seus familiares, e que para ele era como inferno, mas ele infelizmente não conseguia falar isso para ninguém, então guardava para si mesmo. E essas foram as teorias do inferno de Tomino. Particularmente eu gosto bastante da primeira e da última, mas enfim, isso vai de cada um. Agora você já sabe o que eu devo pedir, né? Se você tiver uma teoria, deixe aí nos comentários. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem aí temas de vídeos que eu posso trazer, ou que vocês gostariam de ver no canal, que eu vou fazer. Eu vou ficando por aqui. Adeus.地獄の花が咲く、地獄七山